Este é o Cientificamente, o podcast de divulgação científica e tecnológica do IFRS Campus Farroupilha. Neste primeiro episódio, conversamos com Rafael Correia e Richard Alan Toceto, do projeto Lanceiros Negros. Imagine construir um carro capaz de percorrer mais de 400 km com 1 litro de etanol. Este foi o resultado obtido pela equipe do projeto Lanceiros Negros, na Shell Eco Marathon, competição realizada no Rio de Janeiro entre os dias 16 e 19 de setembro, onde o carro construído pelo grupo aqui no campus obteve a marca de terceiro motor a combustão mais eficiente da América Latina. Para descobrir mais sobre o projeto e entender como o grupo chegou a esse impressionante resultado, entrevistamos o professor Rafael Correia, coordenador do projeto, e Richard Alan Toceto, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação e capitão da equipe que construiu o veículo. Richard explica a origem do projeto. O projeto Lanceiros Negros ele começou no tempo do Baja, né? A gente escolheu o nome da equipe, Lanceiros Negros, que fosse uma coisa característica da região, lembrando em memória aos Lanceiros Negros que brigaram na guerra e depois não tiveram a sua liberdade como eles queriam. Então a gente, para deixar o nome da equipe meio característico, um ponto forte da região, a gente decidiu Lanceiros Negros e iniciamos com o projeto Baja, que era o veículo off-road, né? Da competição SAI Brasil. Foi o ano passado, isso com o professor Aveleda. Foi aí que iniciou, na verdade, a equipe Lanceiros Negros. Depois, posteriormente, na mostra de projetos em Bento Gonçalves, do IFE, em que Erechim apresentava o veículo deles de eficiência energética, a equipe, como já tinha uma habilidade, já tinha construído um carro, já participado da SAI, do campeonato da SAI, do Baja, tinha um resultado bacana, a gente decidiu, então, também a realizar esse projeto, porque é bastante interessante para o desenvolvimento dos alunos e também que ele é mais próximo da comunidade, tu consegue mostrar melhor a ideia de estar fazendo um carro eficiente, um carro que se preocupa com o futuro do planeta, né? Tá trabalhando em cima disso, é um ponto muito interessante para a gente poder vender nossas ideias para as indústrias, para o pessoal de fora. A gente achou uma certa facilidade nisso, então naquela feira mesmo a gente começou a se pensar em construir um veículo de eficiência energética e aí que foi dado um pequeno pontapé inicial para a produção do Eficiência esse ano e foi seguindo assim então a equipe com esses dois objetivos, construir um carro de eficiência e um off-road. Rafael comenta que o objetivo é colocar em prática os conhecimentos. A ideia é usar o conhecimento dos alunos que eles têm, a bagagem todas que eles têm em função da vivência industrial deles e vivência de vida, e usar isso em prol do desenvolvimento de carros ou protótipos, seja lá o que for, para participar de competições e obtendo melhorias contínuas nesse processo, juntar uma gurizada que tem muita vontade de trabalhar e mostrar tudo o que eles aprendem em sala de aula em cima de projetos práticos e ao mesmo tempo se divertir. O aluno Richard, um dos membros mais antigos do grupo, relata que ganhou uma motivação extra com a nova modalidade explorada pela equipe, onde pôde aplicar melhor suas habilidades. Como eu sou da engenharia de controle e automação, no Baja eu ainda me sentia um pouco perdido em poder aplicar a parte de controle e automação, por causa que ele é forte de mecânica e a automação tem que ser mais ponderada quando instalada em cima do veículo, por causa que é off-road. E esse meio, para trabalhar com eletrônica, é um pouco mais complexo, tem que ser muito bem estudado e fica mais difícil de se aplicar. E quando foi visto no projeto de eficiência energética, que tinha como trabalhar com os dois cursos, tanto engenharia mecânica como controle e automação, pesado em cima, os dois trabalhando e conseguindo colocar um trabalho de mesma forma, usando toda a tecnologia que é aprendida nos cursos e que tu pode encontrar hoje em dia, eu disse que achei muito interessante e vi que valia muito a pena se trabalhar em cima disso. A busca por atividades práticas na área sempre motivou o futuro engenheiro. E isso fez procurar o projeto Lanceiros Negros como uma oportunidade de seguir esse desejo. O projeto para minha vida, eu acredito, desde que eu entrei na engenharia, eu vim de um técnico,
Primeiro eu concluí um técnico porque eu gostava muito da prática e achei que seria interessante primeiro conhecer um pouco do que eu queria estudar, me aprofundar mais na prática e depois posteriormente entrar na engenharia. Eu sempre fui voltado mais para projetos práticos e sempre quis desenvolver projetos assim que mostrasse tanto a instituição e o que os alunos conseguem desenvolver dentro de uma instituição, com estudo e com horas de trabalho. Então eu sempre dei muito valor para essa parte prática da engenharia, tanto que os professores todos me conhecem que eu passo incomodando que sempre quero ver a parte prática da coisa. Então isso foi um fator assim que influencia muito estar trabalhando com projetos assim e estar desenvolvendo alguma coisa prática na engenharia, que eu acho que é a parte que eu mais quero me aprofundar, assim, desenvolver alguma coisa, sair um pouco da teoria e poder mostrar que dá para construir muita coisa também com o que se aprende, né? Claro que a teoria é muito importante, a gente utiliza, mas depois de ser estudado e repassado tudo, a gente tenta sempre construir alguma coisa e mostrar que é possível, né? O projeto sofreu um grande baque no início do ano de 2019. A morte do professor Carlos Avelheda, coordenador e grande incentivador do grupo, abalou as estruturas e gerou grande insegurança entre os alunos. O maior desafio da equipe, eu acredito, acompanhando desde o tempo do Baja, a eficiência energética, foi quando a gente teve a perda do professor Avelheda, pois a gente tinha tudo concentrado, essa parte de quem era o cara que cuidava todo o projeto, que brigava junto com nós por um espaço, para o projeto acontecer e tudo mais, acompanhava, porque tu sempre tem que ter uma pessoa acompanhando dentro do campus. Quando o professor veio a falecer, assim, a gente ficou com bastante medo, porque são poucos os loucos que conseguem acompanhar nós nessa ideia de tu tirar um tempo para ficar junto e acompanhando o projeto, um tempo extra que eles têm que tirar, sabe? Que na verdade é um trabalho bastante cansativo. Tu fica bastante tempo dentro do IFE, tu tá junto com os alunos, aí tu é responsável por eles também. Não é todo mundo ou qualquer professor que tu consegue trazer para esse meio e ter um apoio como a gente conseguiu com o Rafael, né? O professor Rafael Corrêa, que topou a ideia e veio assim, se dedicou ao máximo. Para nós, assim, foi um Avelheda 2, vamos dizer, porque foi um baita apoiador, que da mesma forma que o Avelheda se emocionava e participava no máximo dele, o Rafael também a gente não tem o que dizer, né? Eu acho que isso aí foi o ponto mais difícil, porque sem conhecer o Corrêa, a gente simplesmente ficou sem a pessoa que nos ajudava, nos auxiliava e acompanhava o projeto do nada, né? Ninguém espera uma coisa dessas. Então acho que essa foi a parte mais difícil que foi passada nos projetos, né? Rafael, então apenas um apoiador eventual do projeto e coordenador de pesquisa do campus, assumiu a função de coordenar o projeto. Além da perda de um amigo e colega, se viu um desafio de assumir a missão de conduzir o grupo em 2 competições de grande prestígio. Cada um tem o seu papel, né? Cada um desempenha o papel, assim. E na época, eu me lembro que quando os guris foram competir no Baja, e depois que eles obtiveram o resultado, assim, eu acompanhei bastante de perto, assim, o trabalho deles, né? Queria me inteirar do que estava acontecendo, muito em função também da coordenação de pesquisa do campus, que a gente tem que ficar sabendo o que está rolando, mas muito menos como coordenação de pesquisa, mais como entusiasta de projetos dessa natureza. Você vê um carro construído que funciona, infalível, você fica muito interessado em saber o que os nossos alunos do campus estão fazendo. E aí, sempre fui muito entusiasta disso. E aí, comecei a acompanhar o trabalho deles e me aproximar também um pouco do professor Avelheda. Inclusive, para esse ano nós tínhamos combinado atividades já, nós éramos professores das disciplinas de desenho no primeiro semestre e já tínhamos alinhado atividades para desenho de veículos, construção de bicicleta elétrica, talvez um novo bajo, alguma coisa assim, né, para disciplinas de desenho técnico das engenharias, e ao mesmo tempo me aproximar um pouquinho mais dos guris, né? Eu me lembro que tive um pouco mais de contato com eles lá no salão do IFRS no ano passado. Na verdade, não tem como substituir o professor Avelheda, porque da forma que os guris referenciam sempre o professor Avelheda, é uma forma muito carinhosa e totalmente diferente do que é o meu perfil. Eu sou um perfil um pouco mais louco, eu entro mais com eles assim, junto, né? O professor Avelheda já era um homem de mais idade, né? Ele já tinha um perfil mais de conversa, um perfil
perfil mais apaziguador, né? Um perfil diferente do meu. Então, certamente não é uma substituição. Mas o que eu sinto é que boa parte dos créditos do trabalho que eles estão gozando hoje, né? Digamos, dos títulos ou das referências que a gurizada tá recebendo hoje, né? Isso aí tem que ser devido ao professor Aveleda. Eu me sinto na responsabilidade de sempre falar do professor Aveleda muito bem, porque ele abraçou uma rapaziada que a princípio não tinha ferramental, não tinha condições, não tinha o tempo necessário, mas eles tinham muito entusiasmo e muita capacidade. E aí o professor Aveleda, em toda a humildade dele e de toda a maneira que ele sempre agiu, né, sempre muito calmo, muito tranquilo, muito educado e também entusiasta desse tipo de projeto, pelo que os guris comentam, começou mais ou menos que nem eu, participando meio de longe, vendo que o trabalho era muito bom, que estava acontecendo, que o carro estava ficando pronto e daqui a pouco o Aveleda estava junto com eles todo o tempo. Chegava atrasado na aula, saía correndo de carro para buscar coisas a todo tempo porque a competição do baixo estava chegando. E eu, quando faço isso com o Richa, principalmente nesses últimos meses aí, antes da competição, eu não tento copiar ele, eu só enxergo que eu estou fazendo algo semelhante ao que a Aveleda fazia, porque isso é necessário para que o projeto continue andando, né? Sem esse fator de esforço aí, as coisas não vão para frente. Segundo o professor, a responsabilidade de assumir um projeto de tamanha ambição com tão pouco tempo para a competição foi um desafio a mais. Talvez assim, como professor, no início do projeto, não vou dizer que foi nenhum tipo de tristeza, frustração, algo assim, mas como professor, falando daí como orientador dos trabalhos aí da rapaziada, no início do projeto, a gente vem com uma responsabilidade de assumir uma missão que é coordenador de um projeto no qual, de fato, você não tem uma função de coordenação, de referência, digamos, porque o projeto é tocado pelos alunos, e também não conheceu os alunos muito... não tem uma relação de amizade ainda com os alunos. Então, a correria já estava começando, o pessoal já estava correndo atrás de dinheiro para começar a montar o chassi do carro. Foi tudo muito rápido. Eu não dava muita assistência para eles no início, porque eu ainda me sentia naquela condição assim, mais de coordenador mesmo do projeto, uma pessoa que mais supervisiona. E aos poucos a gente foi vencendo isso aí e criando uma relação que hoje é uma relação de amizade e a gente se trata por igual. Né? Então talvez até vencer esse degrau e chegar no ponto que nós estamos hoje, assim, talvez tenha um certo baque inicial, porque um professor é uma participação diferente de uma participação habitual num projeto realizado, eu acho, em qualquer universidade, em qualquer campus, né? Participar de algo em que você não é o protagonista de fato são os alunos. Apesar das grandes dificuldades iniciais, a equipe conseguiu se organizar e montar o carro para a competição em terras cariocas. O professor Rafael explica o objetivo da competição. A Shell Eco Marathon, ela é uma competição de eficiência energética, onde as equipes colocam dois tipos de carros, né? Um que é um modelo um pouco mais urbano, que ele tem um regramento um pouco mais de carro no estilo que você vê circulando na rua no cotidiano, e um outro modelo, que no caso foi onde a gente competiu, que é o modelo que é protótipo. E aí o objetivo sempre é rodar uma determinada distância, esse ano foi em torno de 6, 7 quilômetros, consumindo a menor quantidade de combustível possível. O pessoal comenta que o histórico da competição surgiu entre o pessoal que trabalhava na Shell, em torno de 1939, bastante tempo atrás, mas uma competição, uma brincadeira interna, né? Eles desenvolviam protótipos e via quem que fazia a maior quilometragem com 1 litro de combustível. E aí isso aí começou a ganhar corpo, começou a ficar uma competição um pouco maior e hoje ela é realizada em várias etapas no mundo inteiro. Então nós participamos da maratona da Shell no Brasil, que pega toda a América Latina. Os campeões nas categorias
eles vão representar os respectivos países na competição das Américas, que pega todo o continente americano. Temos competição também na Ásia, temos competição na Europa, tem competição também na África. Então, basicamente é isso. Para Richard, a Shell Eco Marathon é uma grande oportunidade de mostrar o que o campus pode produzir. No projeto de eficiência energética, a meta era entregar o melhor possível do campus. Por ser um campus pequeno e o pessoal não conhecer muito, ninguém sabe das habilidades que os alunos que estão estudando aqui têm, o que se aprende. Às vezes o pessoal até acha que pelo instituto ser pequeno não consegue se criar uma engenharia boa, não consegue fazer um projeto competitivo, entregar por ser um campus novo, tu ter pouco tempo. Recém a gente está com a primeira leva de alunos formados, então primeiramente foi quebrar esse paradigma aí que o pessoal tem, né? Fazer com que o pessoal de fora acredite no estudo que o campus está trazendo para os alunos aqui da região, valorizar mais. Para o aluno, a competição de eficiência energética tem grandes diferenças em relação à do Baja, mas as duas são extremamente desafiadoras. A diferença, assim, que eu vejo bastante forte no Shell e no Baja é o regulamento do Baja. Ele deixa assim, ele é bastante grande e maçante. Ele é um regulamento complexo para ser seguido e tu tem que entregar ele exatamente igual ao que é pedido pela SAE. Eles deixam tu fugir com a tua ideia de projetar uma suspensão, projetar um sistema de transmissão. Sim, tu tem essa abertura a poder projetar, mas mesmo assim tu fica bastante amarrado em angulações que eles pedem, em sistemas, que às vezes até poderia ser revisto e talvez já modificado por ser antigo, talvez teria como ser modificado e não acarretaria nenhum problema, sabe? Agora já o eficiência, ele te dá um regulamento de segurança muito bom, consegue seguir todos os padrões de segurança e deixa uma liberdade maior para te poder aplicar uma engenharia, poder colocar assim a criatividade de todos os participantes da equipe no trabalho. Consegue colocar muita coisa diferente, coisas que tu gostaria de testar, um motor, uma transmissão, um ângulo de chassi, deixa mais aberto o projeto e torna um pouco mais tranquilo de tu trabalhar e conseguir entregar uns resultados bem diferentes de equipe em equipe. Dá pra ver bastante coisa diferente na mudança das equipes. Já no Baja, esse fato de te deixar amarrado, então parece que os veículos ficam mais próximos e tu tem que ficar mais focado em fazer como o regulamento pede para ser feito. A preparação para a competição acontecia de maneira acelerada. Foram muitas horas de trabalho da equipe, virando noites sem dormir e trabalhando vários finais de semana sem descanso. Mas com apoio em diversas frentes, finalmente a equipe partiu para o Rio de Janeiro, como explica Rafael. Bom, o projeto enfim começou em fevereiro e em fevereiro já foi aquela loucura. Vamos comprar perfil de alumínio para fazer o chassi, aí o patrocínio já entrou forte, começamos a correr sala de aula, professores, amigos, possíveis patrocinadores. Tivemos vários tombos, digamos, de não conseguir o recurso que a gente precisava, mas ao mesmo tempo muitas surpresas, como por exemplo a injeção eletrônica, que nós fomos até Novo Hamburgo sem nenhuma expectativa e saímos de lá com injeção eletrônica na mão, um equipamento que custa em torno de R$2.000. Então, no meio do caminho também tivemos o patrocínio do Sicredi, que entrou bastante forte aí com a ideia de colaborar com o projeto de eficiência. Outros patrocinadores também colaboraram com algum, não com financeiro, daí entram mais com serviços, alguma ajuda aqui e ali. Festa junina para vender suco, para chegar, para conseguir pagar, sei lá, um serviço de um corte a laser de uma engrenagem que a gente precisava, fazer camisetas, vender chaveiro. Teve muita coisa que aconteceu que no meio do caminho agora vai ser difícil até enumerar. E aí, chegando mais perto também da competição, a dificuldade de transporte, e a Prefeitura e a Câmara de Vereadores entraram como grandes apoiadores nossos aí também na jogada, porque sem eles a gente não teria ido pro Rio de Janeiro competir. O carro construído, testado, poucos dias antes da competição, empacotando tudo. Sábado, viagem.
24 horas de viagem até o Rio de Janeiro, chegamos no domingo, para a competição ocorrer na segunda-feira. Então foi o tempo de descansar um pouco, sair de noite lá no Rio de Janeiro, fazer um reconhecimento de pista, né, no meio de gaiato, assim, tentar enxergar mais ou menos como é que era a pista, conversar com outras equipes, para ver se eles já tinham também algumas informações de pista, acordar segunda-feira de manhã bem cedo e ir para a competição. Essa é o antes, aí a diversão depois foi só lá dentro. Richard comenta que a estrutura oferecida na competição impulsionou ainda mais o esforço da equipe em obter um bom resultado. A gente chegou no Rio de Janeiro e a expectativa era muito grande de uma baita competição, porque a gente eu, no meu caso, já tinha participado do Baja, da SAI, que é muito bem organizada. Todo o pessoal que foi sempre fala bem, que tu é bastante cobrado, mas enfim, eles tentam criar um profissional nessa competição, que é o que o mercado de trabalho procura, sabe? E na Dachau também não me decepcionou, por causa que eles seguem o mesmo padrão, tu segue o regulamento, algumas coisas são modificadas, mas consta no regulamento que pode ser modificada nos dias, por causa que tu tem que criar um circuito, esse circuito vai ser em qualquer lugar do Brasil, eles têm feito no Rio de Janeiro, mas enfim, tu precisa mudar a cada ano, então tu tem que construir um circuito para o carro poder competir, então pode ter pequenas variações, eles já mencionam no regulamento que elas podem acontecer, né? Mas assim, no total da obra é muito bom, o pessoal dá um baita auxílio, o pessoal técnico da Shell também são de fácil acesso, tu consegue chegar, discutir, chegar a uma conclusão, botar um carro a teste, isso funciona, isso não funciona, pode ser assim, não pode, eles te tratam bem, jogo aberto, é muito bom, não tem assim queixas nenhuma para falar, competição muito boa mesmo, o pessoal lá serve lanche, almoço para os alunos, então facilita, porque tem muita gente lá estudando de Universidade Federal que não tem como se deslocar no Rio e sair gastando fortunas aí para poder participar de um campeonato, então eles auxiliam muito com isso, sabe? Um lugar lá também que a gente ficou era um lugar muito bom, tudo fechado, a gente tinha acesso aos nossos carros, ninguém mexia em nada, foi um ambiente amigável, deu para fazer muita amizade com outras universidades, até o pessoal de fora da Argentina fez amizade com nós, o próprio pessoal do etanol que competia contra nós fez uma baita amizade, uma baita de uma experiência. Para a Correa, chamou a atenção o clima amistoso de colaboração entre as equipes, apesar do ambiente competitivo, onde todos buscavam atingir o melhor desempenho. A gente já tinha bastante informação do tipo, a competição e os segredos eles rolam até a competição. Depois lá o clima é todo muito amigável, porque ninguém vai querer ficar sabotando o outro, ninguém vai querer ficar apontando o dedo e dizendo que tu é ruim ou que tu é bom, assim, é um clima bem saudável. E de fato, era um clima bem bacana, né? Muito legal, todo mundo a princípio tinha que levar suas ferramentas, mas havia uma troca de ferramentas, porque se você empresta, daqui a pouco você está recebendo também, né? Uma política de boa praça, porque todo mundo tá afim lá é de ganhar e de botar seus carros na pista e fazer o melhor, e todo mundo quer ver o colega do lado competindo. Claro que para nós, por exemplo, seria muito bacana se os campeões no etanol tivessem ido mal, por exemplo, mas mal pelo carro deles não andar bem, não porque eles foram sabotados ou porque eles não conseguiram atingir as condições necessárias para entrar na pista ou algo do tipo. Então o clima lá é muito colaborativo, isso aí foi muito bacana. Por exemplo, a gente, como o nosso resultado foi bem expressivo pro primeiro ano de participação, as outras equipes todas nos cumprimentaram, disseram que o resultado era fenomenal, os campeões nos parabenizaram, disseram que vocês são muito bons, vocês vão fazer muito bonito ainda. Outras equipes vieram dizer que nós queríamos que vocês tivessem ganho dos caras de Pato Branco, né? Porque de repente tem uma certa rixa histórica que rola em algumas universidades que competiam entre si, então os caras diziam, a gente queria que vocês tivessem ganho dele, mas é um clima de competição, mas de competição saudável, né? É engenharia, isso aí, todo mundo tá lá para mostrar o seu melhor, né? E a competição, ela acaba proporcionando isso. Para Richard, além do clima de competição acirrada, coube ainda mais uma responsabilidade. Ele foi o capitão da equipe na competição. O futuro engenheiro fala da função de comandar o grupo. A sensação é uma baita responsabilidade que tu carrega nas costas, né? Porque como que acontece? Todo mundo sempre te parabeniza por estar tocando uma equipe, tá mostrando o resultado, isso antes de competir e tudo mais. Tá saindo o trabalho, tá? O carro foi montado, tá tudo correndo dentro do plano, mas até tu não ter um resultado final para te poder mostrar, ou tu poder mostrar para toda a equipe que tava te apoiando, trabalhando junto, chegar
chegar no final da competição e assim poder todo mundo comemorar junto, chegar à conclusão que foi feito um bom trabalho, aí tu tem um resultado, a pessoa tem bastante medo disso, sabe? É bem complicado, é uma baita responsabilidade por causa que todo mundo te ajuda e depois todo mundo gosta de ver um resultado, né? Não tem como tu chegar e dizer, a gente não conseguiu nada, ou o carro sequer entrou na pista, sabe? É uma responsabilidade porque tu sai, o carro tá funcionando, mas ele pode chegar lá e não funcionar, então tu vai falar pro pessoal que tu foi competir, chegou com um carro que sequer ligou lá. Não vai ser por incompetência tua, porque qualquer coisa no dia pode acontecer e o teu projeto chegar lá e não funcionar, sabe? Aí vai dizer, será que eles se dedicaram mesmo? Será que eles foram atrás do patrocinador? Conseguiram tudo e na hora de trabalhar foi o que faltou? Então, cai muito, é uma baita, é um peso que tu tem assim que carregar junto, bem complicado. Então a gente tentou trabalhar o máximo para realmente, se for nada pudesse parar assim o resultado da equipe, que nada, por mais que a gente não fosse os melhores aí na competição, que a gente conseguisse mostrar, que ficasse claro o trabalho que foi desenvolvido durante o ano e que todo mundo ficasse satisfeito de alguma forma, né? E eu acredito que foi muito positivo o trabalho. Com o carro na pista, o resultado do esforço apareceu. Em sua primeira participação na competição, o carro obteve um desempenho superior a equipes tradicionais e com grande experiência em disputas do gênero. O tamanho sucesso, no entanto, não fez com que o time se acomodasse, como explica o coordenador do projeto. A competição é algo que é bacana, é muito saudável, mas ao mesmo tempo é bastante estressante, né? Então, o nosso primeiro dia de competição, onde teve prova na pista, nós ficamos bastante, não digo surpresos com o nosso resultado, porque a gente sabia do nosso potencial, mas a gente ter ficado muito bem colocado, inclusive até à frente do Erechim, foi algo que nos impressionou bastante. Então, nos gerou uma felicidade muito grande, assim, no primeiro dia de pista. E aí, lógico que o pessoal acabou fazendo, as outras equipes que são ponta de linha no Brasil acabaram fazendo o serviço que se esperava deles e nós ficamos para trás. Isso gera uma certa frustração, né? Que nem o Richard é um que fala, fiquei com uma pulga atrás da orelha assim, porque era para nós ter ganho, nós podia ter feito alguma coisa, porque se você termina a competição, você sentiu que deu uma certa tristeza, é porque a tristeza foi porque brilhou a chance de vitória, ou então que a gente descobriu qual o segredo para se dar bem na próxima. Talvez seja uma pena que a gente tenha que esperar um ano para ir para a próxima, para mostrar aquele novo advento que a gente vai apresentar no próximo ano, que é a ideia de estar sempre produzindo algo bacana que leve o campus adiante, mas leve o campus e bote sempre no topo. Acho que talvez essa foi ao mesmo tempo uma grande alegria participar da competição, mas até certo ponto gerou um pouco de frustração, porque a gente sabia que poderia ter ido um pouco melhor e a gente vai ter que esperar um ano para mostrar que de fato aquilo que a gente sabe que vai acontecer ano que vem demora um ano para a gente poder subir ao pódio na condição de campeão máximo. Rafael ainda comenta que a competição teve algumas peculiaridades especiais na edição deste ano. Acredito que de forma geral foi muito tranquilo. A gente não encontrou nenhuma dificuldade, assim, inclusive até elogiamos assim, a questão organizacional do evento, porque enfim, é um evento para estudantes, né? Deve congregar umas 500 pessoas mais ou menos, um evento que não tem taxa de inscrição, os estudantes acabam ganhando lanche todo dia e almoço todo dia, e todo evento com música, ar-condicionado, tudo muito bonito, tudo bem apresentável, mas para não dizer que tudo foi mil maravilhas, né? Todas as equipes acabaram enfrentando um problema que foi chegando na competição, a pista apresentou alguns problemas que não estavam previstos no regulamento. E aí, só que daí o problema que era da pista, ele refletiu para todas as equipes. Então, aquelas equipes que conseguiram ter a capacidade de contornar essa situação indesejada, acabaram indo para a pista e conseguindo bons resultados. Provavelmente, se não tivesse esse pequeno problema da pista em si, que aí acabou gerando uma certa confusão lá com a organização, porque a princípio no regulamento era previsto uma coisa e as condições que foram entregues eram ligeiramente diferentes. Então as equipes se preparam para cumprir o regulamento, né? Se a pista não permitiu esse cumprimento, aí muitas equipes competitivas acabaram inclusive nem conseguindo competir. Provavelmente as equipes que ganharam, inclusive nós,
nós teríamos obtido resultados melhores, médias, que a gente fala, né, mais quilômetros por litro se essa diversidade não tivesse sido encontrada. Mas fora isso, a gente só tem a elogiar toda a organização da Shell lá e justamente por ser tratado de uma competição estudantil de não envolver nenhum tipo de custo. Isso aí é muito bacana, isso aí valoriza e dá vontade de, acho que, imagino na condição de estudante que eu gostaria de voltar de novo no próximo ano, não só para mestrar melhores resultados, mas participar de todo aquele ambiente, né? Ao final da Shell Eco Marathon, a equipe conquistou a segunda colocação na categoria de carros movidos a etanol, com uma média de 424 km percorridos com 1 litro de combustível. Essa marca tornou o carro construído no Campus Farroupilha o terceiro carro mais eficiente de toda a América Latina. Para o professor Rafael, a marca é um grande feito tecnológico e pode influenciar a construção de veículos de rua mais eficientes no futuro. Nossa, é um negócio maluco, né? Porque se você pensa, tem os caras lá que Pata-Jato com 702, Erechim estão muito bem, estão só melhorando as marcas deles. E nós, no primeiro ano de participação, já chegar em 424 é algo, eu não digo inacreditável, porque a gente sabia do nosso potencial. Inclusive, a gente esperava ter ido um pouquinho melhor lá, porque a gente sabia dos nossos resultados que a gente tinha tirado em casa já. A expectativa era ter ido um pouquinho melhor. Como a gente está muito envolvido em cima do trabalho, a gente vê os resultados acontecendo e a gente se divertindo no meio do caminho e tendo tropeço e tudo mais, a gente não consegue parar para refletir o que é ter o segundo melhor, o carro, sei lá, o terceiro carro mais eficiente da América Latina, um motor a combustão interna. Fica difícil a gente responder isso, eu confesso. Fica difícil responder para alguém que chega e me pergunta, cara, como é que vocês têm um carro desses e o meu carro consome 15, 16 km por litro, ou talvez 8 na cidade? Por que essa tecnologia que vocês desenvolveram ela não se aplica para mim? Isso é uma coisa difícil de responder também. A competição, eu acho que ela serve muito para isso, para você bater de frente com pessoas que estão engajadas no mesmo objetivo, que é tirar a maior quilometragem por litro de frente. Com carros que são leves, que não lembram nem um pouco um carro que você vê cotidianamente no asfalto. Até conversava com a rapaziada, né, que eu sinto um pouco falta de como que essas tecnologias que a gente está desenvolvendo, ou que as outras equipes que são de ponta no país, ou muitas vezes no mundo, por que essas coisas talvez não estejam chegando no nosso cotidiano em termos de autonomia? Isso é um pensamento que talvez seja muito, muito pequeno, porque se a gente notar o desenvolvimento veicular, veículos híbridos, veículos elétricos, eles já estão entrando no mercado. Alguma coisa que foi desenvolvida na competição da Shell certamente já está sendo colocada em prática no nosso cotidiano. Só que não é para um carro para uma pessoa que pesa 50 quilos e o carro também pesa 50 quilos. É para um carro que carrega a carga, é um carro que tem que ter uma confiabilidade infinita para durar 50 anos, de repente. É uma pergunta difícil de responder, mas se você só olha assim o número e diz 424 km por litro de etanol, e todo mundo sabe que é difícil de trabalhar com etanol, principalmente na Serra Gaúcha, é complicado de responder. Dentre os melhores carros da competição, destacam-se as instituições públicas de ensino, que ocupam praticamente todas as posições de destaque. Para a Correia, historicamente, isso demonstra a qualidade do que é produzido no ensino público. Isso aí, na verdade, a competição da Shell ela acontece no Brasil desde 2016, mas desde 2004, algo assim, 2003, já existia uma outra competição com regulamento muito semelhante. Desde aquela época, eu estudava na Universidade Federal de Santa Maria e participei um ano da construção de um veículo que foi campeão na categoria elétrico, e eu lembro que desde aquela época já era muito notável, assim, que são somente... Naquela época os institutos federais não existiam, mas participavam na época a Cefet, né? Era antes da lei da criação dos institutos, mas os Cefet já estavam lá, e principalmente universidades federais. As universidades particulares, elas tinham participação, mas eram sempre muito pequenas em comparação. Tem universidades que historicamente são fortes, como por exemplo a Mackenzie, com a PUC. A Mackenzie é uma universidade de São Paulo, né, bastante tradicional na competição, desde participação há muitos anos atrás, e ainda hoje, inclusive, ela foi a campeã elétrica desse ano. Temos poucas universidades, por exemplo, a PUC já fez ótimas participações, eles já tiveram carro campeão na categoria etanol alguns anos atrás, mas não sei a quantas que anda o projeto agora. Então, é assim, quando a gurizada é boa e se reúne para fazer um bom trabalho, o trabalho sai. Só que se você repara a quantidade de trabalhos que estão sendo apresentados, eles majoritariamente são de institutos federais e de universidades federais. Isso ressalta o grande trabalho de ciência e de produção de tecnologias e vontade de desenvolver coisas que é feito nas instituições públicas nacionais. Ainda segundo o coordenador do projeto,
O planejamento para a competição de 2020 já começou ao final da edição deste ano, ainda antes da viagem de volta para Farroupilha. A preparação ainda está muito na conversa, né? É difícil traçar talvez uma meta, porque uma meta talvez fosse uma quilometragem por litro que a gente gostaria de obter, né? Nós temos uma referência, nós temos a equipe campeã no etanol, que fez aproximadamente 702 km por litro, então é disso aí que nós precisamos para cima. Mas os estudos já começaram, a gente precisa traçar um plano de captação financeiro, de captar novos apoios financeiros, novos apoios em termos de serviços e reforçar os apoios, todos os patrocinadores que já trabalharam com a gente esse ano, para que no ano que vem dê certo. Se a gente pudesse dizer uma meta para agora, é ganhar no etanol no ano que vem. A gente poderia muito bem se acomodar e dizer, os caras de Pato Branco fizeram um trabalho extraordinário, a gente pode fazer o que quiser que não vai conseguir ganhar deles. Mas só que, na verdade, acabou a competição, foi dar um passeio na praia, entrar dentro do ônibus e já começar a traçar toda a estratégia nova, tanto técnica quanto em torno de marketing, publicidade e tudo mais que a gente precisa reforçar neste ano para conseguir atingir essa ideia, que é voltar campeão lá da categoria etanol, e não contando com uma quebra deles ou com uma piora deles, é com uma melhora deles, mas uma melhora significativa nossa que nos faça ganhar o título. Mas não é só o professor que está ansioso pelo próximo ano. Segundo Richard, a equipe toda já está cheia de vontade de colocar a mão na massa. Com a volta do campeonato e um resultado muito bom, muito interessante para todos, tanto para a instituição como para os alunos, o pessoal ficou bem animado da equipe, tá todo querendo já voltar a trabalhar, dar o seu melhor, porque o primeiro lugar ficou muito próximo da gente, o carro teve um desempenho fantástico lá, tivemos todas as tentativas válidas, ocorreu tudo certo, fomos elogiados por ter uma parte elétrica exemplo no veículo, a eletrônica passou pela vistoria em primeira, muito rápido foi, a checagem dele estava tudo nos conformes, o projeto aconteceu assim de forma muito boa, toda a equipe conseguiu ver que o trabalho foi muito bem feito, o resultado por ser o primeiro ano foi excelente, então a equipe toda está entusiasmada em fazer um carro muito melhor para o ano que vem e continuar trabalhando em cima, sabe? Eu não tenho dúvidas que a gente vai ter todo o apoio do pessoal, do professor também, para mostrar realmente o que a gente consegue fazer com um ano inteiro agora de trabalho, e com certeza vai ser resultado positivo e cada vez melhor. Porém, antes da próxima Shell Eco Marathon, a equipe participa da edição 2019 da competição Sai Baja, que ocorre em novembro, na cidade vizinha de Caxias do Sul. A competição do Baja falta bastante pouco tempo, se a gente for analisar, né? Ela acontece agora na metade, no feriado ali de 15 de novembro, então, se a gente for olhar a data de hoje, temos bastante pouco tempo para trabalhar. Então, conversei com os guris, semana de descanso, botar as disciplinas em dia, eles estão com sono atrasado nas disciplinas, e depois de sábado em diante, o trabalho começa forte de novo. Provavelmente sábado e domingo, senão não vai dar conta do recado. E a expectativa é que a diferença do Baja é que ela é uma competição com um grau de competitividade muito maior. Tem equipes que trabalham há muito tempo, tem muito investimento e são muito tradicionais. Mas nós temos um fator casa, que a competição vai acontecer aqui na UX, né? Então, como aqui do lado a gente tem uma certa tranquilidade, pelo menos de locomoção e tudo mais, né? O cansaço acaba não pegando tão forte como talvez outras equipes que vêm do nordeste do país, que tem equipes muito fortes. Mas só que como o grau de competitividade é muito alto e nós temos pouco tempo, lógico que nós vamos lá para fazer bonito de novo, né? Só que talvez um pouco mais resguardados quanto a obter uma boa colocação. Até porque a competição ela não é só o carro na pista, ela exige toda uma etapa de leitura de regulamento, que é extremamente longo, respeito ao regulamento, entrega de vários projetos mecânicos, elétricos e tudo mais, em que nós estamos atrasados. Então, provavelmente no conjunto da obra, obter um pódio seria praticamente impossível. Mas a ideia é fazer que nem os guris fizeram no passado, ir para a pista e fazer bonito, mostrar que tem um carro confiável, que anda bem, que é melhor do que o carro do ano passado. A participação do projeto Lanceiros Negros nas duas competições traz grande visibilidade para as atividades do grupo e para o campus.
que se torna aos poucos um polo de inovação na região. Esses resultados, porém, são só o começo da história, como comenta Richard. Eu acredito que com o resultado que se teve na competição, a gente vai ter mais alunos interessados em participar do projeto, pois dá pra ver tudo que foi construído e que tu consegue sair do que tá aprendendo aí no dia a dia nas matérias e fazer uma coisa prática daquele jeito, que consegue atingir as marcas que conseguir um pódio, segundo lugar. Eu acredito que vai incentivar muitos alunos a entrarem no projeto e a gente conseguir refinar mais o nosso projeto prático, porque tendo mais alunos interessados, a equipe sempre consegue crescer e desenvolver projetos melhores de ano a ano. Tanto que eu vou acabar me formando e os outros colegas meus da equipe agora também vão se formar. E precisa ter uma equipe forte também para continuar tocando, para mostrar que nosso instituto é capaz de fazer coisas muito boas, não só para nós, mas para toda a comunidade, que é esse projeto de eficiência energética. Para Rafael, o projeto representa a aplicação prática da excelência de ensino do campus Farroupilha. O que representa para o Instituto, eu acho que o que eu enxergo é a mesma coisa que eles enxergam, né? O Instituto Federal, ele de fato, ele trabalha dentro dessa ideia de coisas mais aplicadas, né? Eu digo coisas, pesquisas, extensão tecnológica, fazer coisas que fogem um pouco daquela alçada da pesquisa acadêmica pura, que talvez as universidades estejam talvez mais bem preparadas para fazer do que nós. E, bom, nós desenvolvemos carros aqui dentro. Você vender essa ideia para qualquer um, ou simplesmente chegar na comunidade e dizer que a gente faz um carro que tem uma autonomia de 424 km por litro de álcool. Isso no primeiro ano de participação. Você levantando um histórico de todas as equipes que já participaram na competição, nunca nenhuma equipe estreante conseguiu ter um desempenho tão bom. Então, a perspectiva para o futuro é imensa. Já estamos cheios de ideias, né? Voltamos no sábado e recém terça-feira e já estamos cheios de ideias. Já estamos tentando traçar estratégia para o ano que vem. Então, se o Campus Farroupilha não se sente à vontade com o trabalho que nós estamos realizando e estamos demonstrando para todo mundo, ou então a comunidade farroupilhense não consegue enxergar isso como algo positivo, nós estamos formando jovens para deixar no mercado de trabalho para trabalhar numa grande montadora de veículo, por exemplo, e pensar em novas soluções, novas tecnologias, eu confesso que eu não sei qual que é o caminho que nós temos que trilhar. Segundo o professor, sua participação no projeto se tornou algo muito maior do que ele imaginava a princípio. Pra minha vida, eu costumo falar assim que eu sempre vivo um dia depois do outro. Então eu não tenho muito planejamento como professor do tipo, eu quero ser um pesquisador, ponta de linha em 5 anos, eu quero ser o cara em tal coisa, ou eu quero assumir um cargo, fazer isso aqui. Não há muito um planejamento, assim, eu vou vivendo cada dia conforme ele vai passando. E a participação nesse projeto, assim, ela meio que caiu de paraquedas, né, na minha trajetória no início desse ano, e eu muito bem poderia ter negado o convite, porque isso aí, vendo a forma que o professor Aveleda já participava, isso aí tu observa de fora e tu diz, isso aí é só pra se incomodar, porque a gente já conhecia meio que por cima os guris, o perfil, sabia que o projeto era meio tocado a toque de caixa, eles tinham pouco tempo, tinham pouca disponibilidade, não tinham recurso, e aí tu entrar de fato num projeto dessa natureza, e eu até lembro que comentei com os guris, eu só tenho condição de participar da eficiência, do Baja eu não tenho condição, eu não vou poder ajudar vocês em nada no Baja. Só que com o passar do tempo, a gente acaba percebendo que a gurizada dá muito conta do recado, e essa relação de estreitamento de laços acaba surgindo, e eles acabam depositando muita confiança em ti também, porque eles precisam de uma figura de referência, não técnica, mas uma figura de apoio com as questões de infra, mais institucional do campus. Eles não procuram uma figura de referência técnica para discutir os assuntos, porque isso eles dão conta. Eles procuram mais uma referência institucional mesmo, né, para poder, por exemplo, fazer uma solicitação para a direção geral, para fazer uma solicitação de uso do laboratório para infraestrutura, para ganhar autorização de uso dos laboratórios no fim de semana, para poder pegar a caminhonete para levar o carro até o kart para poder fazer os testes, né? Mais ou menos isso que eles procuram. É um facilitador, na verdade, né? Não é uma figura técnica de referência. Então, eu me senti muito à vontade participando nisso aí. Demorei para entender que a figura do professor Rafael, ou qualquer professor que de fato participe junto com eles, vai ter que ser assim. E hoje eu só dou o maior valor pelo projeto ser dessa forma, né? Porque é só assim que eles trabalham e já tiraram bons resultados e vão continuar tirando melhores resultados. Correia ainda comenta que a oportunidade de participar de um projeto como o Lanceiros Negros é algo único e transformador na vida de servidores e alunos.
É uma satisfação imensa, cara. Funcionar como facilitador é muito bom, é muito bacana. É uma oportunidade única, assim, acho que na vida do profissional, você sair daquela figura de referência, onde muitas vezes a gente reclama que os nossos estudantes, eles têm uma autonomia muito fraca, eles não sabem pesquisar por conta, eles não sabem fazer isso, eles são muito bons em sala de aula, mas não sabem levar da teoria para a prática. Aqui a ideia do projeto é completamente diferente. Não dá para dizer que não tem teoria, é lógico que tem, porque ninguém consegue fazer, por exemplo, o desempenho que eles tiveram no Bajo no ano passado e ter o desempenho que com a minha participação esse ano aí na eficiência, a troco de nada. Isso aí não vem sem ciência, sem estudo por trás. O Richard quase não dorme de tanto pesquisar, conversando com os asiáticos, mandando perguntas, usando o Google Tradutor, trocando ideias com os caras que, sei lá, se eles falam inglês, se o Richard fala inglês, não sei, eu sei que estão se comunicando, estão trocando imagens, estão trocando ideias, estão trocando segredos. O Richard conversa muito com o pessoal das outras equipes aqui do Brasil também, faz muita pesquisa técnica, manual de motor, manual disso, manual daquilo, conversa com o pessoal do kart aqui de Farroupilha, profissionais que entendem de motor, preparação de motor, pessoas que trabalham no cotidiano da criação ou da preparação de um carro. Então, se isso também não for ciência aplicada, eu não sei o que significa. Então, justamente essa saída de só sala de aula e da reclamação do professor de que os alunos não estão respondendo aquelas expectativas do professor para projetos puramente aplicados, eu acho que é incrível para o campus, é incrível para os jovens que estão se formando e estão aprendendo um monte de coisa, desenvolvimento de novas habilidades, participar de competições, né? Conhecer lugares diferentes da Serra Gaúcha, ir para o Rio de Janeiro, dar uma passeada e ao mesmo tempo se divertir. Isso é uma oportunidade única. Rafael ressalta que o futuro do projeto depende do esforço coletivo de todos os envolvidos e da vontade de mostrar o que o Instituto Federal tem de melhor. Não consigo diferenciar muito o profissional do pessoal, porque se eu venho aqui e dou uma força pra gurizada sempre no sábado e no domingo, é porque eu tenho muita dificuldade de separar o pessoal do profissional. Pra mim tá bom por enquanto, né? A gente nunca sabe o futuro, né? O que o futuro nos reserva, mas por mim tá excelente por enquanto, porque eles também estão abdicando da vida pessoal deles. E eles também já não sabem mais o que é o pessoal profissional. Mas a meta de vida deles é, enquanto eles estão na faculdade, eles querem mostrar a cara, né? E não é a cara deles, é a cara do Instituto Federal. A primeira edição do Cientificamente fica por aqui. Este podcast é uma produção do programa Campus da Gente, Núcleo de Comunicação e Criatividade do IFRS Campus Farroupilha. Na produção, as alunas bolsistas Anne Freitas Bittencourt, Caroline Caprini da Silveira, Eduarda Bristotti, Natália Miller Abke e Pamela Maria da Silva. Coordenação de Deise Dagnese e Sandro Lázaro. Até a próxima!